começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre a ação da Defensoria Pública. O artigo 5º garante que o Estado tem que prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar que não tem recursos para pagar por um advogado. E o artigo 134 define a Defensoria Pública como uma instituição essencial ao Estado, responsável pela orientação jurídica e pela defesa da população mais carente. E para falar sobre como é prestada essa assistência jurídica gratuita, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o vice-presidente da ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos, Antônio Maffezoli. Ele também atua na Defensoria de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor Maffezoli. Como é o trabalho da Defensoria Pública? Bom, o trabalho da Defensoria Pública, como o inciso que acabou de ser lido mostra, é prestar assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que não podem pagar advogado. Esse conceito de assistência jurídica integral e gratuita, ele é muito mais amplo do que normalmente as pessoas imaginam como o serviço da Defensoria Pública, que é disponibilizar um profissional para entrar com uma ação na Justiça. Esse conceito, ele implica, e os defensores trabalham bastante e com isso hoje em dia, com educação em direitos, para que as pessoas conheçam seus direitos e assim possam viverem melhores, tendo consciência dos seus direitos. Implica também na orientação preventiva, na orientação antes, sobre como fazer um contrato, como alugar uma casa, comprar um terreno, por exemplo, e também na solução extrajudicial dos conflitos. Né? Uma coisa que temos trabalhado muito hoje em dia, é o tema inclusive da campanha nacional que nós trabalhamos este ano, de que há várias outras formas de solucionar conflitos sem a necessidade de entrar com o processo na Justiça. E também está aqui conosco o defensor Clebson Jean, especialista em direito público. Ele faz parte da Associação dos Defensores Públicos do Distrito Federal. Seja bem-vindo, defensor. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente quem tem direito a procurar a defensoria. Obrigado, Flávia. Olá, doutor Maffezoli. Satisfação estar participando desse programa com vocês. A questão de quem tem o direito de ser assistido, essa é a terminologia mais correta, né, para a gente definir o nosso cliente, a princípio, todas as pessoas que estejam numa situação que a gente chama de hipossuficiência. Esse é um conceito jurídico, mas que, em linhas gerais, a gente pode defini-lo como, num termo mais coloquial, como uma pobreza jurídica. Aquele que, por uma circunstância, até às vezes eventual, não tem condições de constituir um advogado. Isso não significa que a defesa dos seus interesses será levada a efeito de forma menos qualitativa, de forma alguma. Então, o critério que nós adotamos é o da declaração da pessoa dessa condição de hipossuficiência. A partir do momento que ele procura a defensoria e declara ser uma pessoa que não tem condições interesses dessa pessoa, seja judicial ou extrajudicialmente. Queria acrescentar, Flávio, que a lei, né, e a Constituição usa essa expressão necessitados, a lei fala em hipossuficiência, aquelas pessoas que não podem arcar com os custos de um processo. Não há uma definição estrita, né, em termos de salários mínimos, quem ganha até 2, 3, 5 salários mínimos, nem em situações. E é importante que não haja, porque o contexto, né, a situação em cada estado do Brasil, às vezes dentro de um mesmo estado, em cada cidade, é diferente. Então, às vezes, uma pessoa que tem uma renda um pouco mais elevada, mas tem encargos familiares muito altos, pessoas doentes na família, pessoas idosas que gastam muito com médicos ou com remédio, pessoas com deficiência na família, a situação dela é totalmente diferente de uma pessoa que ganha o mesmo valor, mas que é sozinha, por exemplo. Frequentemente a gente enfrenta casos no nosso dia a dia. Já tivemos oportunidade de atender até servidores públicos que têm uma renda em tese que não estariam, né, como nossos assistidos, mas por essas circunstâncias acabam sendo atendidos por nós, porque declaram estar naquele momento ou superendividados ou com essas limitações para constituir um advogado. O
comum é que as pessoas que não têm dinheiro para pagar um advogado procurem a Defensoria Pública quando precisam de ajuda junto ao Judiciário. Mas no Distrito Federal, os defensores inovam e vão ao encontro de uma população muito carente, os moradores de rua. Uma pesquisa feita em 71 cidades brasileiras mostrou que existem mais de 31 mil pessoas em situação de rua, vivendo em calçadas, praças, rodovias, parques e viadutos. 70% desta população são trabalhadores, ganham entre R$20 e R$80 por semana. Cerca de 80% conseguem fazer ao menos uma refeição por dia. E para buscar uma melhor condição de vida, foi criado o Programa de Atendimento Jurídico para a População de Rua. A Defensoria Pública quer levar cidadania para quem não tem residência fixa e vive de trabalhos autônomos ou de esmolas. A ideia é que eles conheçam melhor os próprios direitos. O nosso compromisso é de estar sempre junto da população, efetivando todos os direitos, garantias que as pessoas tenham. Também, às vezes, não é necessário propor uma ação, mas se tem alguma dúvida jurídica, a gente atende também. Além do atendimento jurídico, é possível ter acesso a informações sobre as políticas de educação, saúde, assistência social, moradia, cultura e lazer. O projeto também ajuda os moradores de rua que não têm documentos. Hoje, 24% deles estão nesta situação. Dona Francinete mora neste barraco numa região nobre de Brasília. Ela saiu da Bahia em busca de emprego e aproveitou a presença da Defensoria para providenciar o documento de identidade de uma das filhas. Eu acho que eles têm o poder de ajudar a gente, né? Tem as condições, quem não tem é nós, né? Já Luiz, que perdeu os documentos, aproveitou para saber se é possível fazer uma busca pelos cartórios de todo o país. Ele quer encontrar o registro que constam os dados dos quais nem se lembra mais. Eu estou acreditando que na mão de quem está o pessoal, graças a Deus, essa defensoria tem feito e está fazendo um trabalho muito bacana, muito bonito. O atendimento jurídico itinerante é um projeto pioneiro no Brasil e não é preciso muito para levar a justiça às ruas. É dentro de uma van que um defensor público, uma assistente social e uma psicóloga fazem o trabalho. A gente pode trazer informação e assim gerar cidadania para essas pessoas, fazer a inclusão dessas pessoas em todos os âmbitos, né, de trabalho, de habitação, né, a gente vai fazer um cadastro de todas essas pessoas e no futuro muito próximo a gente espera que quando a van estiver em qualquer lugar, que a pessoa em situação de rua olhe e diga, não, ali eu sei que os meus direitos serão garantidos. Doutor Mafezoli, essa é uma população que geralmente fica desassistida, não é mesmo? Sim, talvez a população que está mais à margem da sociedade, que sequer conhece seus direitos, não tem acesso ao direito mais básico, que é o da própria identificação, né, que é um direito que é básico para você exercitar outros direitos. Então, isso reforça a importância desse atendimento feito pela Defensoria Pública do DF, como foi demonstrado, e um atendimento que tem sido feito em alguns outros lugares no Brasil. E é um projeto fácil de se implantar? Fácil não é por conta dessa dispersão dessas pessoas, né? A própria inexistência de uma residência fixa faz com que elas ocupem espaços nas cidades muito diferentes, né? E se você pensar em cidades hoje, nas grandes capitais do Brasil, né, elas estão espalhadas pela cidade. Mas há saídas interessantes e inovadoras como essa da van, aqui no DF. Né? Em São Paulo se instalou um serviço junto da Defensoria Pública do Estado com a Defensoria Pública da União para o atendimento da população em situação de rua, e pela complexidade de São Paulo, né, que é a maior cidade do país, grande territorialmente, a maneira de se chegar a essas pessoas foi através de parcerias com entidades da sociedade civil, da Igreja Católica especificamente, que já atendiam essa população. Então eram entidades que eram reconhecidas e respeitadas por
pessoas em situação de rua que as procuravam, e no momento em que chegavam naquela busca tradicional por alimentação ou por roupas, tal, passaram a encontrar à disposição atendimento jurídico pela Defensoria da União e Defensoria Pública do Estado. Defensor, o senhor acredita que a ida da Defensoria até a população de rua abre uma nova perspectiva de futuro para eles? Essa pessoa que recebe uma assistência para tirar um documento, para tirar uma dúvida, às vezes, dúvida simples, de um problema, às vezes, administrativo, que ele mesmo pode se dirigir a determinada instituição, isso gera na pessoa um sentimento de que ele está sendo assistido pelo Estado. E nós, como agentes estatais, devemos implementar esse direito em relação a essas pessoas. O trabalho ele pode ser desenvolvido com recursos, digamos, simples, né? Uma van, profissionais multidisciplinares de 3 áreas, defensor, assistente social, psicólogo, e é uma questão não tão difícil de implementar, desde que haja uma disposição, desde que haja um comprometimento e, por óbvio, o preparo. Eu queria destacar um ponto também que apareceu nessa reportagem, que é do atendimento interdisciplinar. Isso está na nossa lei orgânica nacional, então é uma obrigação da Defensoria Pública, dentro desse conceito de assistência jurídica integral e gratuita. A integralidade implica isso também. Esse atendimento, especificamente dessa população, ele seria totalmente ineficiente se ele fosse apenas jurídico. Uma das grandes frustrações de quem já trabalhou com esse atendimento às pessoas carentes e dos defensores, obviamente, que fazem isso, é que muitas vezes a saída jurídica, a propositura de uma ação ou a defesa de uma ação que a pessoa está sendo processada, não resolve o problema da pessoa, porque os problemas vão muito além, são problemas sociais, problemas de acesso a uma cesta básica para que ela possa comer, né, e sobreviver, ela e sua família, ter acesso a algum programa habitacional, por exemplo, não são questões que você consiga resolver, pelo menos com rapidez, no âmbito do judiciário. Então, a importância do profissional da psicologia e da assistência social. Complementando o que o nobre colega falou, nós estamos acostumados e devemos mudar essa visão de ficarmos sempre na parede do fórum, né? Naquele gabinete fechado. Nós temos que transcender isso. Temos que sair dos nossos gabinetes até a população, e alcançar essa população. É o que a gente está fazendo com a Defensoria Itinerante, com esse programa inovador e de vanguarda aqui no DF. E no próximo bloco, você vai saber mais sobre o atendimento prestado pelas defensorias de todo o país. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são Clebson Jean, da Defensoria Pública do DF, e Antônio Mafezoli, vice-presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos. No programa de hoje, estamos falando sobre a ação da Defensoria Pública. No Brasil, existem cerca de 5.500 defensores públicos que atuam nos estados e no Distrito Federal. E dados de um levantamento realizado em 2009 mostram que em todo o país, pouco mais de 40% das comarcas são atendidas por um defensor público. Doutor Mafezoli, esses números são suficientes para atender a demanda ou ainda é preciso muito mais? Não, são claramente insuficientes, né? Sequer atendemos, a Defensoria Pública está presente em metade das comarcas do Brasil. São pouquíssimos os estados e o Distrito Federal onde esse atendimento é em todos os locais. E o grande problema é o pequeno número de defensores públicos. Não só de defensores, mas também de servidores, desses profissionais multidisciplinares, psicólogos e assistentes sociais. E a grande tema que temos trabalhado por todo o Brasil é a ampliação desse número. Doutor Clebson, e como é feito o atendimento às pessoas carentes nas cidades onde não existe a Defensoria Pública? O doutor Mafezoli, ele abordou a questão do DF, que difere um pouco dos outros estados. Aqui, em todos os fóruns do Distrito Federal, nós temos a Defensoria Pública em pleno funcionamento. Então, dificilmente uma pessoa chegará com a sua demanda e não será atendida. Ela conta com uma equipe de defensores em todas as áreas, seja civil, criminal,
família, ele contará com o defensor público para atendê-lo. Alguns lugares aqui em Brasília, que ainda não conta com fóruns próprios, nós temos o que? A Defensoria Itinerante, que é um ônibus que se dirige a esses locais e ali passa a atender a população local. Temos também a questão dos mutirões, que são realizados periodicamente para atender aquelas demandas. As pessoas procuram os mutirões e nós já recolhemos documentos, ouvimos as pessoas, fazemos o encaminhamento, seja para o fórum onde deve ser ajuizada aquela demanda, ou se ela já trouxer todos os documentos e informações necessárias, já ficamos com aqueles documentos para ajuizar a ação oportunamente. A questão do número dos defensores reconhecidamente é insuficiente. Nós temos que buscar a implementação de contratação de profissionais, seja dos próprios defensores ou carreira de apoio. No DF, o número de defensores correspondente a 209, ele ainda é inferior ao número de magistrados e de membros do Ministério Público. Temos um concurso que já está autorizado, uma comissão já foi formada para viabilizar a contratação de novos profissionais, tendo em vista que nós temos aí 52 cargos vagos no quadro do DF. Você tem essa situação de pleno atendimento, ainda que num número que não é o necessário, você tem apenas em 3 unidades da federação, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. A realidade, na maioria dos estados, ela é muito precária. Tem estados como São Paulo, Bahia, Amazonas, onde o atendimento está em torno de 10%, 20% das comarcas, quase, em alguns lugares, restrito à capital dos estados. Nas demais comarcas, nas outras cidades, o atendimento nesses estados, ele é feito por advogados dativos, né? São advogados que são nomeados pelo juiz para atuar nas causas. Essa atuação ela é exclusivamente judicial, né? Então não tem nada com aquilo que falamos antes. Não é tão amplo como o atendimento da defensoria. Focado na prevenção, principalmente, né? E em muitos estados esse atendimento é remunerado pelo Poder Executivo, então esses advogados recebem um valor. Esse custo, em vários estados são feitos convênios com a Ordem dos Advogados do Brasil e a remuneração desses advogados. O gasto com esses advogados ele é altíssimo, né? No estado de São Paulo ele atinge 300 milhões de reais. É mais que o dobro do que se gasta com a Defensoria Pública naquele estado. Então, o grande tema de trabalho é que esse atendimento indireto e inconstitucional, porque ele não cumpre o que está previsto no artigo 5º, né, e no artigo 134 da Constituição, esses recursos investidos nesse modelo que não é o correto, seja investido na defensoria e esse dinheiro seria suficiente para a contratação do número necessário de defensores. Por que essa situação não muda, então, já que tem todas as provas de que seria muito melhor criar a defensoria? Então, essa situação está mudando, né? A gente precisa também atentar que a Defensoria Pública, com esse status constitucional de função essencial ao sistema de justiça, com autonomia e independência funcional e administrativa, estão previstos desde a Constituição de 88, vem sendo aprimorado ao longo dos anos. Então, essa consciência, também, né, por conta disso, o Brasil e a população brasileira, a partir da Constituição, do processo de redemocratização, passaram a ter maior consciência dos seus direitos, então há uma demanda maior de buscar esses direitos, a efetivação desses direitos, seja no sistema de justiça, seja diretamente através ao Poder Legislativo ou ao Poder Executivo. Então, também, no momento em que se cresce essa busca por direitos, se percebe, a própria sociedade, a população tem percebido que há uma ausência de uma assistência adequada para aquelas pessoas que não podem pagar. E que, na essência, é a garantia do direito à igualdade, né? As pessoas não podem ser tratadas com desigualdade, seja em razão de gênero, de raça, de cor e de situação econômica e social. Bom, nós vamos ver agora o que as pessoas pensam sobre o trabalho realizado pela Defensoria Pública. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões.
A Defensoria Pública, ela defende aqueles que não têm, né, um dinheiro para poder pagar as contas jurídicas, né? Muito demorado, mas sempre ajuda, alguma coisa ajuda. Mas é que muita gente não se preocupa em procurar, né? Eu acho que muitos casos seriam simples de resolver, as pessoas até desistem, por conta de não acreditar mais na justiça brasileira. Falta também interesse da gente, às vezes o trabalho, o dia a dia, acaba interrompendo muitas coisas da gente buscar. As pessoas não são bem informadas e deixam de procurar os seus direitos. Eu acho que deveria ser uma coisa mais divulgada em televisão, em jornal, para que realmente chegasse aquelas pessoas mais carentes. Doutor Mafezoli, o senhor concorda que falta maior divulgação do trabalho da Defensoria e informação para as pessoas? Eu concordo que a informação e divulgação é sempre necessária. Não adianta... Por mais que hoje o serviço prestado pela Defensoria Pública seja divulgado, que as ações exitosas, os mutirões, os atendimentos específicos à população de rua ou às mulheres vítimas de violência, à população encarcerada, tenha grande divulgação, esse trabalho é da essência do direito também que você divulgue isso, e é também um dever do poder público e dos serviços públicos divulgarem onde estão localizados, seus horários de atendimento, o público-alvo, porque a informação tem que estar sempre sendo recebida para que as pessoas, quando precisarem, se lembrem e recorram a ele. Doutor Clebson, e as pessoas acreditam na Defensoria ou ainda existe aquela máxima do que é de graça não é bom? Nós temos, no nosso dia a dia, conhecimento da realidade de que, muitas vezes, as pessoas procuram a Defensoria justamente por confiar na qualidade do trabalho daqueles profissionais. Profissionais esses que passaram por rígidos concursos públicos de provas, títulos, provas orais, a preparação bem rígida para que ele possa prestar um serviço de qualidade, um serviço que venha atender ao anseio da população. Isso é o que nós temos enfrentado nos fóruns. Muitas vezes a pessoa até tem condições de pagar o advogado, mas procura a Defensoria por acreditar que ali ele vai ser muito bem atendido. E é isso que ocorre. Nós temos um corpo de profissionais que não deixa a desejar de forma alguma. Então a população tem consciência disso. Qual que é a diferença entre o trabalho de um defensor e de um advogado? Em essência, nenhuma diferença no que diz respeito ao processo, à atuação na atividade fim. A diferença é que o advogado ele exerce um mistério privado no interesse público. Nós, defensores, somos aprovados em concurso, tomamos posse, mas para exercer uma atividade eminentemente pública. Óbvio que nós estamos sujeitos a regramentos do nosso estatuto, tanto da advocacia quanto o próprio regimento interno das defensorias, num comprometimento como um agente público, como aquele que um ator processual, mas que é remunerado pelos cofres do Estado e, obviamente, tem que prestar contas da sua atividade enquanto servidor público. E essa questão também da amplitude da atuação, né? O advogado não tem, ele é procurado pelas pessoas, é contratado quando há essa necessidade de uma orientação jurídica ou de uma atuação judicial, né? A Defensoria Pública tem essas outras funções institucionais, de trabalhar com a educação em direitos, de privilegiar e buscar a solução extrajudicial dos conflitos, e uma característica também que diferencia da exclusividade, né? O defensor público tem dedicação exclusiva, ele não pode advogar fora da atuação, então ele trabalha só na Defensoria Pública, com carga integral, para atender a população carente. Agora, uma das entrevistadas falou ali que muitas vezes as pessoas não procuram a justiça por comodismo ou por não acreditar que vai dar certo. O senhor acha que tem muito isso mesmo, que falta a população fazer a parte dela? Eu acho que, em geral, há uma sensação, né, de comodismo. Acho que não é só da população carente, a classe média, a classe alta também tende conseguindo evitar, né, não entrar com a demanda judicial. O sistema é lerdo, realmente ele é moroso, as causas são aumentou muito o movimento judiciário nos últimos anos, né? Então, são questões que
que dificultam. Há necessidade de investimento no sistema de justiça, ampliação de fóruns, de servidores, na informatização, para que o acesso à informação seja mais fácil dos processos, e, principalmente, no caso da população carente, a Defensoria Pública ainda insuficiente, em crescimento, em ampliação, mas ainda insuficiente. A realidade que observamos é que cada vez mais as filas de atendimento elas aumentam. Então, a população tem se conscientizado de que há um órgão especificamente voltado para atender os seus interesses, para resolver os seus conflitos na seara jurídica, e percebemos isso. Apesar de ter sido dito na reportagem, tem havido informação nesse sentido, a mídia é responsável por propagar o que é a Defensoria, esse programa como tal, e nós temos sentido que a população está correndo para buscar o seu direito e conta com a Defensoria Pública para esse mistério. E nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Dr. Clebson Jean, Dr. Antônio Maffezoli, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.